Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos meditar na palavra e o texto que eu quero compartilhar com você está no livro de Levítico, capítulo de número 6, a partir do verso 8. E a palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor disse a Moisés: Ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois, despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar. Não deve ser apagado. Amém? Queridos, esses dias, aliás, hoje, nós finalizamos a leitura do livro de Levítico. E o livro de Levítico, um dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados aí de Pentateuco, livros escritos pelo grande homem de Deus, Moisés, ele traz algumas coisas muito interessantes. Ele fala sobre algumas leis importantíssimas no meio do povo de Israel. E algumas coisas também são importantes para nós. O texto que nós lemos nesse momento, do verso 8 ao verso 13, fala sobre a lei a respeito do holocausto, do sacrifício que era oferecido na casa do Senhor. Mas trazendo para os nossos dias, ele traz algumas coisas interessantes para nós. A primeira figura importante aqui é o sacerdote. E quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, quando nós pegamos a carta que Pedro vai escrever, a primeira carta de Pedro, ele vai falar sobre o sacerdócio real. E é interessante, queridos, que o sacerdócio real vai nos mostrar que todo cristão é um sacerdote. Todo cristão ele tem livre acesso à presença do Senhor. Se nós estudarmos um pouco sobre a função do sacerdote, a função dele era ir até a presença de Deus e oferecer o sacrifício em prol da vida dele e em prol da vida do povo. O sacerdote ele representava o povo diante de Deus. E é interessante que o texto aqui vai falar sobre a importância que o sacerdote tinha de manter o altar, o fogo do altar aceso. O texto que nós lemos, se você pegar o verso 12, ele fala assim: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. E isso, queridos, nos mostra que nós, como sacerdotes, nós temos responsabilidade sobre as nossas vidas diante de Deus. Se você pegar a palavra do Senhor em 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 3, a palavra vai nos dizer que isto é bom e agradável diante do Senhor, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então nós vemos, queridos, que hoje nós temos livre acesso porque o Senhor Jesus é o nosso mediador.
E a função do sacerdote era: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. O verso 12 fala: o sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. E hoje, queridos, nós somos esse altar. E como está o seu altar no dia de hoje? Você como sacerdote. Como o texto vai nos falar, o sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. Que você tenha esse encontro com Deus a cada manhã. Não deixe que o fogo do Espírito se apague em você. Que esse fogo arda, queime no seu coração, para que a cada dia mais você possa se aproximar de Deus. E o verso 13 finaliza: o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Invista na sua vida com Deus. Invista naquilo que a teologia chama de meios de graça. Invista na oração, invista na leitura, no estudo da palavra. Tire momentos de jejum para o Senhor. Que o Senhor, nesse dia de hoje, possa te abençoar. Em nome de Jesus.